No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Lois, na tentativa de ajudar a vida amorosa de sua irmã mais nova, acabou mais uma vez presenciando ela caindo em mais um relacionamento amoroso. Quando a irmã da Lois fez uma ligação falando do seu mais novo divórcio, Lois acaba se oferecendo para hospedar a irmã em sua casa naquele momento difícil. E durante isso, além do Quagmire ter ido se apresentar com o seu charme, o prefeito West também acabou gostando bastante da adorável presença dela, com ele chegando a fazer várias coisas juntos, até que de repente os dois revelam que já pretendiam se casar. O episódio começa com a família toda assistindo televisão, até que então Peter acaba atendendo o telefone. Porém, ao descobrir que a mulher na linha sabia o seu nome, Peter logo entrou em desespero e a pediu que devolvesse o seu filho. Porém, ela acaba revelando que era sua cunhada e irmã da Lois, ao mesmo tempo que lhe contava que seu marido havia lhe deixado. Durante isso, Lois decidiu pegar o telefone para conversar com a sua irmã, com o Brian falando que ela tinha sorte de ter a Lois como irmã. Durante isso, Peter comenta que sempre quis ter um irmão ou uma irmã, mas ao invés disso acabou tendo uma irmona. E aí, Peter, você quer ver minha pingina? Eu não sei. Momentos depois, enquanto Stewie conversava com o Rupert, mas acabava sendo surpreendido, com a Lois falando que sua irmã iria vir passar uns dias em sua casa, e durante a estadia ela ficaria com o seu quarto. Ao mesmo tempo que Stewie não aceitava ser retirado do seu quarto, pois tinha certeza que não conseguiria passar com o berço pela porta retangular. Porém, ele logo se surpreende falando que precisaria aprender melhor sobre as formas. Em seguida, ele foi levado até o quarto de seus pais, aonde descobria que às 11 horas da manhã seu pai estava deitado de meias. Durante isso, Peter o questionou se gostaria de brincar com aquelas suas meias, com Stewie ficando confuso com aquela pergunta sem sentido. E então, após o Peter mostrar uma certa dificuldade para tirar a meia, ele resolveu jogar a mesma para o Stewie falando que ele poderia até se divertir com ela. Um tempo depois, Lois enfim falava com a sua irmã depois de longos anos. Em seguida, Quagmire chegou ali se oferecendo para carregar as malas, pois quando ficou sabendo da notícia queria vir se apresentar. Durante isso, ela chegou a comentar sobre o seu mais novo divórcio, pois mesmo depois de 9 separações ainda não achava que fosse sua culpa, e fala que agora tudo o que gostaria era de um amigo para lhe ouvir, mas que sabia que não seria possível pois os homens só pensavam em uma coisa quando se tratava de mulheres. Porém, enquanto ela falava sobre sua nova perspectiva de vida, Quagmire bem devagar colocou as malas no chão e chamou um táxi para lhe levar a 6 metros longe dali. Momentos depois, após ela ter falado com a família e presenteado as crianças com alguns itens do Texas, Meg logo comentou que sua tia parecia ser bem triste e solitária, o que acaba fazendo Lois ter uma reação exagerada para com a sua filha. E então, após ter se desculpado com a Meg pelas palavras, Lois revela que sua irmã tinha uma autoestima muito baixa, pois cada vez que um homem demonstrava um mínimo de atenção possível, ela já o entregava todo o seu coração e ficava completamente apaixonada. Porém, no final sempre terminava com o coração partido como uma adolescente. Oi, Tyler, tá indo pra aula de álgebra? Estou, te vejo lá. Um tempo depois, enquanto sua irmã agradecia pela hospitalidade no momento difícil, falando que a Lois não tinha ideia de como era ter o seu coração partido, Chris acaba repetindo uma frase que sua mãe havia falado sobre ela, pois comentou que ela seria uma ótima mulher da vida na Flórida. Com isso, Lois acaba ficando sem jeito com a possível calúnia feita sobre ela, e corrigiu Chris recordando que havia falado sobre outra pessoa. Durante isso, o prefeito West acaba fazendo uma visita inesperada, pois revela que estava apertando as campainhas de casas aleatórias e saindo correndo. Porém, como aquela era a sua primeira casa, ele acabou não conseguindo executar a segunda parte do plano. Em seguida, sua irmã chegou ali falando sobre lhe apresentar aquele bonitão, com a Lois finalmente apresentando o prefeito West para sua irmã, com ele até chegando a elogiar a bela moça falando de sua beleza, e revela que só elogiava as mulheres que tinha interesse em chamar para saírem. No entanto, Lois rapidamente decidiu intervir naquela conversa, falando para sua irmã que não era o melhor momento de entrar em um novo relacionamento. Por outro lado, ela achava que aquilo pudesse lhe ajudar a superar. E então, durante um lindo passeio na praia, o prefeito West chegou a questionar se já havia imaginado o rosto de uma gaivota, falando que costumava imaginar aquilo, porém que agora já sabia. Ela acaba falando que gostou bastante das últimas horas que passaram juntos, com ele comentando que sua ideia de andar paralelamente com a água foi ótima. E então, depois de ter falado para ela que faria daquela noite inesquecível, os dois inesperadamente acabaram se beijando apaixonadamente. Em seguida, ele até revela que chegou a trazer proteção
proteção, porém comenta que os dois já haviam contraído doenças sexualmente transmissíveis. Já de volta em casa, enquanto o prefeito West mostrava aquela sua risada falsa, e logo descobre que ela queria que aquele momento romântico tivesse acabado, ele acaba revelando que gostaria de repetir aquilo para sempre. E numa tentativa de acertar o seu sobrenome, mas que acaba falhando, o prefeito West resolveu pedir a mão dela em casamento, com a Lois rapidamente intervindo e a relembrando do último divórcio. No entanto, ela revela que já estava decidida e queria aquilo para sua vida. Além disso, ela entendia que a Lois apenas queria lhe ajudar, mas recorda que também era capaz de tomar suas próprias decisões, e comenta que mesmo com o histórico de 9 separações, ela ainda acreditava no raro acontecimento de amor à primeira vista. Durante isso, Peter acaba chegando ali falando sobre a sua obra de arte no vaso sanitário, e ao descobrir que a irmã da Lois iria se casar com o prefeito West, Peter além disso descobre que ele seria nada menos que o seu cunhado, e como não conhecia aquela palavra, ele acaba pensando que fosse ganhar um irmão, ao mesmo tempo que Lois achava que ele tivesse vindo ali para lhe ajudar com a sua irmã. Ei, Adam, quer brigar por causa das regras de um jogo que inventamos? Eu quero. 5 pontos, eu ganhei. Isso não é justo, você não tocou no arbusto. Eu toquei sim no arbusto. Ah, legal, essa pedra tem musgo. Um tempo depois, na residência do prefeito, Lois ainda era questionada sobre a decisão de aceitar aquele casamento, com ela mais uma vez recordando que aquele já era o seu 10º noivo. E então, após ela ter falado que daquela vez seria tudo diferente, Lois resolveu chamar seu antigo noivo, para quem também falou que seria tudo diferente. Além disso, ela também chamou o seu segundo noivo, que era num tanto quanto estranho, pois o Peter sempre reclamava daqueles presentes que ele lhe trazia. E por último chegou a chamar o noivo, que veio para o casamento com um filho, o que acaba deixando a sua irmã bem desconfortável com a presença deles. E após a Lois falar que era esse tipo de situação que gostaria de evitar para sua vida, também chegou a questionar se aquele casamento era realmente o que queria, o que enfim resulta com ela caindo na real sobre o que estava fazendo, e falando para o prefeito West que não iria mais se casar com ele. Enquanto Peter procurava pela ração para seus peixes tropicais, mas não chegava a ter sucesso, com o vendedor se recusando a lhe vender. Não se preocupem, peixes, eu vou cuidar de vocês. Porque sei que um dia vocês farão o mesmo por mim. Olha, me desculpe, mas o seu amigo não tem convênio. Não me importa o quanto custa, só faça ele ficar bom de novo. Já no dia seguinte, Lois foi consolar a sua irmã naquele momento difícil, e comenta que por mais que tenha sido triste aquele término com o prefeito, Lois a aconselha que colocasse a cabeça no lugar e desse tempo ao tempo. Durante isso, o prefeito West resolveu fazer uma visita, pois resolveu devolver aquele manual que o Peter havia lhe presenteado. Além disso, ele também revela que veio até ali para se despedir, pois deixaria de ser prefeito para se mudar permanentemente para o Alasca, pois havia até pensado em virar um esquimó para morar no local. Após isso, Lois descobre que o Peter também iria se mudar, pois graças a ela o seu irmão prefeito West se mudaria para o Alasca. Você só tem brinquedos e latinhas de atum aí. Mas tenho que comer e tenho que me divertir. Peter, você está fingindo. Não, estou representando. Tá bom, agora está falando o contrário do que eu disse. Não, estou dizendo do jeito que você disse. Peter! Lois! Deus! Com a Lois falando que não colocaria a vida amorosa da sua irmã em risco por conta disso, pois não tinham certeza se aquele casamento entre os dois daria certo. Porém, após o Peter recordar que o casamento entre eles também foi motivo de discussão, e apenas por causa da sua irmã foi que a Lois recebeu o apoio para se casar com ele, ela finalmente percebe o erro que estava cometendo, e ao terem ido até o aeroporto que o prefeito havia pego o avião para o Alasca, eles infelizmente acabam descobrindo que chegaram tarde demais. Já de volta em casa, Peter decide chamar seus amigos para irem tomar umas cervejas no bar, mas durante isso acaba descobrindo que o Quagmire estava pilotando o avião para o Alasca, e com isso Lois acaba lhe falando que aquele era o avião em que o prefeito estava. No entanto, Peter acaba entendendo mal as coisas ditas por ela, pois inesperadamente chegou a pedir ao seu amigo para que derrubasse o avião, até que então ele acaba convencendo o Quagmire a voltar com o avião para Quahog, e com isso o prefeito West enfim conseguiu se casar com a irmã da Lois. Ei, acabei de perceber, eu tenho uma irmã! E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para apoiar o trabalho e de clicar no botão de se inscrever. Junto disso, também deixei algumas sugestões de vídeos para você continuar assistindo o canal.